O título do estudo de hoje é A Sabedoria e o Conhecimento de Deus. Quero iniciar esse estudo lendo um verso extremamente conhecido, muito conhecido de todos, um verso do Velho Testamento, uma frase do rei Salomão, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a verdadeira compreensão da vida. Nesse verso, Salomão está dizendo o seguinte: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. É aquele que abre, o temor do Senhor é aquele que abre a sabedoria, que abre o conhecimento. E o conhecimento do santo, isso é o conhecimento de Deus Pai, conhecimento de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, é a verdadeira compreensão da vida. Jó perguntou: onde se achará a sabedoria? E em que lugar está o entendimento? Jó 28:12. E Paulo respondeu: o entendimento está em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Se você olhar outro texto de Paulo, em 1 Coríntios 1:30, diz assim: Cristo é a sabedoria da parte de Deus. Se temos Cristo, possuímos tudo, inclusive a plena convicção do entendimento sobre o propósito da vida. Por meio dele, o mistério de Deus, que abrange todo o plano da salvação, foi revelado. O Senhor Jesus Cristo revelou, através de sua vida, morte e ressurreição, o mistério da salvação. Nós vamos considerar o propósito, o objetivo de Paulo ao escrever aos Colossenses. Vamos então à carta de Colossenses, ao capítulo 2, dos versos 1 até 7. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram de face a face. Os colossenses não conheciam Paulo pessoalmente. Paulo também, obviamente, não os conhecia. Assim como muitas igrejas, Paulo não conhecia pessoalmente. Mas ele lutava por eles. Isso quer dizer o quê? Ele orava por eles. Orava pelo sucesso espiritual desses irmãos, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Paulo orava por eles para que eles vivessem juntos, vinculados em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para ter entendimento convicto, entendimento firme, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Paulo queria que eles vivessem unidos em Cristo, convictos do entendimento do Evangelho. Para quê? Para não serem enganados por falsos mestres. O que esses falsos mestres faziam? Quais eram esses raciocínios falazes? Isso nós vamos ainda verificar nesta semana. A palavra grega parakletson significa consolado ou fortalecido. O objetivo de Paulo não era apenas ajudar os crentes de Colossos a reconhecer os falsos ensinos, mas também uni-los. Em grego, uni-los no amor cristão. O tempo usado para os verbos consolar e unir mostra que Paulo estava confiante de que esta carta realmente alcançaria o propósito desejado. O apóstolo também elogiou os colossenses pela boa ordem e a firmeza da fé que tinham em Cristo. Veja ainda continuando. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Eles eram firmes em Cristo e a igreja manifestava o que? Ordem. O nosso Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. É isso que está em 1 Coríntios 14:33. A ordem na igreja, a hierarquia na igreja. A ordem eclesiástica não é apenas uma estrutura administrativa, mas também espiritual. Nós não podemos pensar, irmãos, que a ordem na igreja, a hierarquia na igreja, o organograma da igreja, seja apenas uma característica administrativa, mas ela é espiritual. A ordem na igreja eleva a espiritualidade da igreja. Ao estabelecer normas para o comportamento adequado no culto e ao apresentar os critérios para a escolha de presbíteros e diáconos,
Paulo demonstrou cuidado em preservar a organização da igreja. Por meio dessas medidas, a sabedoria de Deus e os ensinos bíblicos são preservados e transmitidos. Ordem leva a uma segurança no trabalho. Ordem leva a um desenvolvimento das doutrinas. Ordem leva à organização da igreja. Veja o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O que Paulo desejava para os colossenses era que eles crescessem na fé, para que eles andassem na fé. Isso quer dizer, para que a vida deles fosse pautada pela fé, firmados na fé, radicados e edificados e confirmados na fé, crescendo em ações de graça. Paulo queria que os crentes de Colossos crescessem em ações de graça. Esse era o resultado do ensino do apóstolo Paulo. Como resultado do ensino sólido que os colossenses receberam dos colaboradores de Paulo, eles tinham firmeza na fé. Essa firmeza não podia ser abalada, pois estava fundamentada em uma base bíblica sólida, que, se preservada, os ajudaria a se proteger dos erros espalhados pelos falsos mestres. Crescer na fé. Crescer na fé, irmãos, é o propósito de Deus para o seu povo ao longo da história. É também o propósito de Deus para nós hoje. Por isso que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses, para crescermos na fé. Para crescermos na fé, irmãos, nós devemos ter uma base bíblica sólida. Devemos estudar a Bíblia Sagrada. Devemos estudar com afinco a Bíblia Sagrada. Com prazer devemos estudá-la. E assim nós vamos crescer na sabedoria e no conhecimento de Deus, que é o objetivo de Deus para cada um de nós. O Senhor quer que o conheçamos. O Senhor quer que o conheçamos e que saibamos do seu amor por nós, saibamos do seu desejo de salvar a cada um de nós. Isso é uma bênção, irmãos, é uma grande bênção. E nós devemos, então, crescer na sabedoria e no conhecimento de Deus, estando vinculados em amor, uma comunidade de crentes, e mais ainda, estudando continuamente a sua palavra, orando, pedindo a direção do Espírito Santo. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses chega até nós, hoje, no século XXI, para que nós possamos crescer na sabedoria e no conhecimento de Deus.